estamos aqui novamente, eu, professor Everton, e hoje com o Dr. Vinícius Lemos, ele que veio carinhosamente palestrar aqui na nossa Semana Jurídica. Doutor, muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite, estar aqui conosco hoje. O que está achando da cidade? Conte como recebeu esse convite, o que fez desde que chegou aqui, como foi a palestra. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Meu amigo Everton já de muito tempo. E prazer de conhecer também. E para mim, falar no interior de Rondônia é uma satisfação, né? Eu sou de Porto Velho, hoje eu estou na ponte aérea entre Porto Velho e Rio Branco, que eu sou professor da Federal de Rio Branco hoje, e eu percorro o estado de Rondônia sempre que me chamam, né? Então, eu acho que eu já dei aula aqui em Ariquemes uns 10 anos atrás, mais ou menos. Gosto de Ariquemes, é uma cidade que eu já vi muito. Mas é a primeira vez que eu venho na Unifaema para poder falar com o pessoal do curso de Direito aqui. E para mim falar de processo civil é falar do que eu estudo, do que eu atuo, do que eu mais amo no direito. Então para mim foi muita felicidade e honrado de estar aqui com uma plateia lotada e poder falar de processo civil e me comunicar com eles foi muito legal. Fazer eles entender um pouco do processo civil. Então, eu estou muito feliz. Gosto muito do interior e de Ariquemes. É um prazer recebê-lo, né? Já tive a oportunidade de recebê-lo em outras faculdades, né? Da qual atuei aqui em Rondônia. E no Instituto de Processo Civil, né? Tá como presidente ainda do Instituto, doutor? Sim, eu tô ainda do meio para o final do mandato. É um instituto que congrega os processualistas de Rondônia. Isso foi uma ideia logo que o código saiu, no final de 2015, eu e mais 9 processualistas tivemos a ideia. É um momento de se estudar processo civil. É óbvio que a gente começou pensando em processo civil, mas hoje são cerca de 60 professores do estado inteiro e congrega direito processual do trabalho, eleitoral, penal e também processo civil. A gente faz o Fórum Amazônico de Direito Processual, que é o maior evento de direito processual do Norte. Esse ano teve mais de 800 inscritos, 90 palestrantes. Então, assim, é uma honra eu poder presidir o Instituto de Direito Processual. Já fui vice-presidente, hoje eu sou presidente. E estou aí convidando todos os professores que gostam de falar de processo para participarem e mostrar que Rondônia a gente discute processo de igual para igual com qualquer lugar do Brasil. Eu comentei ainda sobre o Instituto com a professora Camila, né, para tentar trazê-la para o Instituto também, ela dá processo do trabalho, né, justamente por essa multiplicidade que conseguiu juntar, né, fugir só do processo civil, processo penal, processo constitucional, trabalho. A gente tem aí, eu tive a oportunidade, né, de comparecer como um dos palestrantes do Fórum Amazônico antes da pandemia ainda, né, esse ano eu não consegui estar lá presente. Mas é uma joia aqui de Rondônia esse instituto. A minha preocupação, porque depois que eu realmente fui para a vida acadêmica, fui fazer mestrado e doutorado, eu percebi que por causa do Código de Processo Civil, eu dialogava com gente do Brasil inteiro, né? Os meus livros, que foi saindo primeiro, que é o Manual de Recursos, depois a minha dissertação de mestrado saiu também, depois é a tese de doutorado e depois veio o Manual de Procedimento Comum. E todos eles vão dialogando com autores do Brasil inteiro, sendo acatados em termos de diálogos doutrinários e por tribunais, né? Todos os tribunais, o STJ, STF e TST, já me citam no meu livro de recurso, até em recursos criminais cito. Então isso mostra que Rondônia tinha potencial. E lá em 2015 eu pensei, nós estamos numa geração que o mestrado virou algo comum, passou a ser algo comum. Nós temos em Rondônia hoje mais de 200 mestres, chegando a quase 300 mestres em direito, o que era inimaginável há 10 anos atrás. Então a gente tem que dialogar com o Brasil inteiro. Então o Instituto de Direito Processual é justamente para dizer, vocês são mestres, vocês são doutores, nós temos uma leva de doutorandos,
e que nós produzimos processo. Então, nós temos que congregar e fazer com que a gente se conheça enquanto doutrinador, enquanto cientista do processo, qualquer tipo de processo. Então, acho que o Instituto tem essa forma. Eu, quando vice, depois como presidente, a gente tem o nosso Fórum Amazônico, que é o nosso grande momento. Fizemos no mês passado um encontro anual em Paraná, que é um novo evento que a gente vai fazer de interiorização. Cada ano vai ser uma cidade diferente, mas dizer, nós somos processualistas, qualquer área, e estamos aqui para debater processo. Trazemos todo ano gente do Brasil inteiro e debatemos de igual para igual, mostrando que a gente faz jurisdição aqui. E se a gente faz jurisdição aqui, presta jurisdição, a gente debate processo também. Doutor, e nós três aqui, né, nós comungamos com esse amor pela docência, e a gente sabe que para dar aula hoje em dia tem que ter muito carinho, muita paixão, né? Como que você adentrou na docência, no magistério, que você decidiu e falou, não, vou seguir esse caminho da aula, o que te motiva? Assim, eu venho de uma família de professores, eu sou filho caçula, e o meu pai foi meu professor na Faro, né? Dava direito agrário, né? Nada a ver comigo. Professor. Nada a ver comigo, mas assim, aí o meu irmão mais velho dá aula em Goiânia, de jeito do trabalho é da Federal de Goiás. O meu irmão e sócio é professor de Direito Internacional, então estava na família ali. Meu pai, uma vez, em 2008, eu tinha 5 anos de formado, meu pai teve que operar da coluna e ficou mais ou menos uns 40 dias afastado. E ele indicou eu e meu irmão para que pudéssemos substituir ele. E eu passei ali 40 dias dando aula. E eu vi que aquilo era interessante, assim, a comunicação. E não era de processo, era direito agrário, era de direito notarial, né? Então, tipo assim, foi algo que me deu um start. E aí depois, naturalmente, surgiu uma vaga. Quando meu pai se aposentou da Faro, olha que eu não dei aula junto com ele. Quando meu pai se aposentou da Faro em 2010, surgiram 2 vagas, eu fiz banca, passei, sou professor efetivamente desde fevereiro de 2011, 11 anos e pouco sendo professor, então isso me completa hoje. Apesar de eu ser advogado, de eu me encontrar como advogado, mas eu acho que eu criei uma identidade como advogado e professor. Não encaro, e eu acho que isso é muito importante, docência não é bico, docência não é complementação de renda. É óbvio que dividir tempo é um negócio dificílimo. Você está no escritório, você está na docência. Para mim, docência nem é só dar aula. Para mim, docência é escrever, é pesquisar, é orientar os alunos, é um pacote completo. E isso, para mim, é muito interessante, porque cada vez eu me torno um melhor advogado por causa da docência, por causa da escrita, eu me torno um melhor professor por causa da advocacia, e eu acho que isso faz uma interação. E, diante disso, a gente só vai escalando, né? Porque quando eu entrei em 2011, eu era só especialista, eu nunca tinha pensado em fazer mestrado, e nem pensado assim, óbvio que todo mundo sonha em fazer mestrado, mas em Rondônia era tão difícil você pensar em ter um mestrado, só eram mestres assim, 10, 15 pessoas, e sempre porque elas vieram de fora, né? ou eram pessoas de fora que vieram e se mudaram para cá e tudo mais. Então, para mim, que eu nunca pensei em sair de Rondônia, era algo inimaginável a gente pensar no mestrado. Aí, quando surgiu a oportunidade, eu fui vendo que é só você querer, você se dedicar. E eu me encontrei também nessa percepção de que professor não é só aula. E aí eu passei a publicar artigo, a escrever muito sobre processo civil. Desde 2015 para cá, já são 7 livros que eu escrevi. Então, é uma complementação de tudo. Eu não me vejo sendo só advogado, sendo só professor, não sendo escritor. Para mim é um pouco de tudo que me completa. E essas citações, né, dos grandes tribunais do país, eu acho que é a coroação de um trabalho, de um livro bem escrito, né? Sempre que quando eu começava a escrever, você entra no mestrado, e aí você tem
as dúvidas, né, sobre se você já leu tudo que tinha que ler, se você escreve bem, se você pesquisa bem. E como era a transição para o novo código, e eu dava aula de recurso, eu tinha uma apostila de recursos assim, muito de tópico, mas era quase que 200 páginas, e eu não formatava ela em apostila, mas em cada aula eu tinha 5, 6 páginas que eu dava para os alunos, então eu tinha 20 aulas, 5, 6 páginas, eu tinha muita coisa. Quando o código foi virar, eu falei assim, vou ter que atualizar essa apostila, esse material que eu demorei 6, 7 anos para construir. Então eu vou fazer um livro, né? Eu não sabia que era tão trabalhoso, mas imagina, porque, como a gente sabe, o professor faz escolhas na grade, né? A gente tem um requerimento enorme, a gente vai escolhendo aqui, essa matéria aqui, vamos supor, em recurso ordinário. Para o processo civil, ele quase que é inexistente. No processo penal, que é igual a esses dois, que aí eu sempre falava assim, ó, se faltar tempo, eu não dou recurso ordinário, eu não dou ação rescisória, então eu não dou homologação de sentença estrangeira. Então, você faz escolhas. E o meu material também fazia escolhas, porque você vai tendo experiência, você sabe. Então, eu tinha um material bem focado. Minhas aulas são isso daqui, elas cabem em 20 aulas. Óbvio que quando tem um feriado a mais, aí complica, mas eu tinha. A complicação foi assim, a apostila é uma coisa, o livro tem que ter tudo. Tem que ter até daquilo que eu nunca dei em sala de aula, por exemplo, conflito de competência. Né? Como explica a competência em processo 1, eu nunca tinha dado em processo 3. Né? Então, o livro traz isso, mas você precisa formular, escrever sobre tudo, pesquisar, jurisprudência. E aí eu lancei o livro, a aceitação em Rondônia foi ótima. Eu lembro que em 2015 eu lancei na OAB, lancei no teatro em Porto Velho para 1.000 pessoas, aí eu desci para o interior, eu lancei aqui em Ariquemes, lancei de Paraná, aí teve Rolim, Vilhena, então tipo assim, já foi bem acolhido pela comunidade de Rondônia. Mas aí comecei a viajar para congresso e entregar o meu livro para cada processualista, e aí começaram as citações por outros processualistas, aí eu comecei a desmembrar o livro e publicar artigos, e começaram as revistas a aceitar os meus artigos, que eram parcela do livro. Já é uma chancela. Se eu mais recebo aprovações de artigo do que negativas, quer dizer que meu livro está sendo chancelado. E começou a ser muito natural. Por exemplo, aí em 2016, o Fred Dier me cita, e você vai tendo confirmações. Aí, por exemplo, depois, em 2017, o Humberto Teodoro Júnior, são nomes. Então tem algo nisso daqui. E os tribunais começaram, como é uma matéria, o meu primeiro livro é recursos, é uma matéria que o tribunal usa muito. Né? Por exemplo, o meu outro manual, que é de processo de conhecimento, dificilmente o STJ vai falar, utilizar, ele vai até discutir, mas assim, de 100 julgados ele discute 5 processos de conhecimento. E 100 julgados ele discute 80, ele discute a admissibilidade de recursos, se cabe ou não cabe, se tem multa, se não tem multa, e eu falo sobre tudo isso. Então, foi calhando que hoje mais de 20 tribunais de justiça ou STJ, STF já me citaram. O que cita pouco é o de Rondônia. Ainda, mas, assim, santo de casa não faz milagre, né? Mas tiveram 2 ou 3 citações aqui. Mas, por exemplo, tem tribunais, por exemplo, que me citam o tempo todo, como o Ceará, que é o que mais cita, né? Eles fizeram aquele modelo de admissibilidade do recurso especial, aí tem uma citação minha, aí eu recebo as notificações o tempo todo, assim, porque eles vão fazer vai saindo, em massa, né? Mas assim, é um reconhecimento e para mim, isso mostra como a gente pode ser. Eu, obviamente, sei que eu sou um pioneiro em ser um professor de Rondônia que escreve manual e tudo mais. Eu poderia ter feito isso e somente cuidado da minha carreira, mas a partir da hora que eu vi que esse diálogo é possível, eu tive a ideia do Instituto, junto com outros colegas, assim, vamos dialogar com o Brasil inteiro, em qualquer matéria, porque a gente está aqui para isso. E graças a Deus, eu sofro pouco preconceito por ser de Rondônia. Óbvio que eu não posso falar que eu não sofro em algum evento ou outro, tudo mais, mas, por exemplo, semana que vem eu vou estar na jornada
Brasileira de Direito Processual, que é o maior evento, bienal, pelo IBDP, 200 palestrantes do Brasil, e eu fui o primeiro de Rondônia, em 2017, depois de 2019, agora, então assim, para mim é uma honra conseguir chegar nesses locais, e aí eu sempre tento falar para os meus alunos ou em palestras, se eu chego, qualquer um pode chegar. Eu acho que esse é um recado que a gente tem que falar, assim, moro em Rondônia igual vocês. Fiz uma faculdade de Rondônia, não sou alguém que veio de fora e que possa ter um currículo, né? Eu fiz uma faculdade de Rondônia e cheguei lá, sou doutor, passei por toda a trajetória e tento dialogar. Óbvio que vai ter mais obstáculos. A gente que é do norte, em tudo a gente tem mais obstáculos. Mas a gente vence. Não, e a gente encontra que é normal. Falta a gente querer também, a gente buscar isso. E eu vejo que, ao menos eu falo para os meus alunos, se eu formado numa faculdade em 2003, particular de Rondônia, cheguei onde eu já cheguei, acho que todos podem chegar. São renúncias, né? Tempo perdido com a família. Perdido não, mas tempo que não se passou com a família para estar escrevendo um livro, para estar viajando. Mas assim, além de ser renúncia, o que eu mais... Eu até coloquei isso nos meus... no meu agradecimento do doutorado. Que assim, para mim, o jovem que se formou em 2003, 19 anos atrás, era inimaginável eu ser sequer mestre. Depois ser doutor. Depois, se alguém falasse, Vinícius, você vai ter 41 anos em 2022, você vai ter 7 livros, vai ser citado no Brasil inteiro. Eu ia falar assim, para de brincar, tirar sarro, tudo mais. Então, porque eu não acreditava nisso. Citação do STF. Né? Citação do STF, do STJ, né? Mês que vem, por exemplo, o assunto que eu falei aqui, que é a relevância do recurso especial, eu estou reorganizando uma coletânea com o ministro Mauro Campos do STJ, vai ser lançado lá, no STJ, dia 22 de novembro. Então, tipo assim, para mim, eu vejo que se eu voltasse no tempo hoje e falasse comigo mesmo de 2003, eu falasse, não. Ele ia falar assim, você está brincando com a minha cara. Né? Onde já se viu alguém de Rondônia ser citado? Ou então, um professor do Sul usar meu livro como base do semestre. Você já me disse que já usou meu livro como livro base do semestre, eu agradeço, né? Mas assim, para mim virou comum em Rondônia, virou comum no Acre, que eu não só estou lá, mas tenho vários colegas do IDPR lá também, mas eu recebo uma mensagem do Brasil inteiro, por exemplo, como esgotou a quinta edição, aí tem aluno no Brasil inteiro que manda mensagem, professor, quando que vai sair a próxima edição? Porque meu professor no Ceará, no interior de Minas, não sei, usa o seu livro. Então, assim, para mim é uma satisfação, uma demonstração de que todos podem. O aluno que está aqui em Ariquemes fazendo a Unifaema aqui, o mundo é o limite. Não temos mais os limites que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. Quando eu me formei, eu ser um advogado reconhecido e bem sucedido em Porto Velho era algo que me satisfaria para o resto da minha vida. Esse era o meu lema, o meu motivo de cursar direito. E hoje eu vi, não, a gente pode mais. Então, se você gostou de fazer o TCC, vai para a especialização, vai para o mestrado, escreva, né? Manda para uma revista, né? Quantos, eu sou bem, né, já tenho 19 anos, eu não peguei o meu TCC, que já era em processo civil na faculdade, eu não fiz nada com ele. Hoje você manda para o ambiente jurídico, manda para uma revista Qualis e tudo mais, e é aceito. Alunos meus aqui sempre tem artigos publicados. Então, tipo assim, não só a internet, mas o mundo globalizou. E o Código de Processo Civil é um Código de Processo Civil brasileiro. Ele não foi feito por um núcleo de juristas de São Paulo, do Rio, mas ele teve gente do Brasil todo. Eu acho que isso fez com que nós tivéssemos hoje uma doutrina processual brasileira e não
escola paulista, escola mineira, escola baiana, escola gaúcha. Não, a gente tem gente do Brasil inteiro. E eu acho que se tem gente do Brasil inteiro, tem eu também. Tem os meus amigos, tem os meus colegas de Rondônia. Vamos publicar, vamos. E aí, depois disso, eu já vejo, por exemplo, no IDPR, nós temos ali uns 20 professores com livros, que as suas dissertações de mestrado viraram livro. Recentemente, um defensor público, Diego Simão, lançou a lei de execução penal comentada. Então, tipo assim, eu acho que o meu exemplo serve para o outro, do outro me motiva, e de todos nós mostram para os alunos que é possível, né? Então, isso que eu acho, assim, por mais que possa parecer piegas, né, assim, é algo que para mim era inimaginável. Para mim, assim, nós de Rondônia estávamos fadados a ler doutrina paulista, a ler doutrina carioca, a ler doutrina, no máximo, mineira ou gaúcha ali, que são os 4 estados culturalmente que mais nos impactam. Mas hoje não. A gente sabe que tem as regionalidades, né? O TJ daqui não pensa igual o TJ de São Paulo, Rio Grande do Sul, de Minas. Então, exatamente, e todos são iguais ali. Para o STJ são todos iguais. E eu acho que isso me mostrou, e eu falo, se aconteceu comigo, eu acho que pode acontecer com qualquer um, e não só num processo civil, não, né? E eu tenho uma postura de presidente hoje do DPR, mas eu acho que de professor nós somos a porta para que os outros possam usufruir. É óbvio que vão ter vários que não querem ultrapassar a porta, né? Mas mostrar que tem a porta, né? Os meus alunos de TCC, eu falo, você vai fazer um artigo de nível para publicar a revista, não vai pegar daqui e vai jogar fora. Então, acho que no 80% dos meus alunos que eu já orientei, publico os artigos. Porque senão você vai deixar aquilo guardado tal. E para poder mostrar, olha como alguém... Eu já tive uma citação do STJ, que foi um TCC de um aluno. Que aí, depois do TCC do aluno, eu, junto com ele, a gente fez uma revisão melhor, e eu acrescentei algumas coisas e mandei para uma revista, publicou a revista. Aí, o STJ, ao invés de citar o meu livro, citou esse artigo. Né? Então, isso eu acho que é a essência da docência, né? Você não só ensinar o outro, mas você abrir as portas, mostrar que pode. Então, para mim, né, eu acho que estar aqui e poder falar sobre tudo isso, tanto na palestra quanto aqui com vocês, é fenomenal, né? Porque buscando um pouco os artistas ou os atletas, tem aquele lance, se você não for para São Paulo e Rio, você não acontece, você não vira ninguém, você não vai ser um jogador de futebol, você não vai ser um artista, você não vai ser... E isso tinha no mundo... Vai sobressair. E isso tinha, e eu até lembro que o meu irmão, quando eu falei que eu queria fazer faculdade aqui em Rondônia, porque eu não me via fora de Rondônia, ele me criticava e falava assim, mas você tem que ir para São Paulo, vai... Porque esse lance de quem vence é quem está em São Paulo, ou no Sudeste em si. E hoje eu digo, eu estou na minha terra e dialogo com o Brasil inteiro. Para mim, isso foi uma virada de chave que nem eu esperava. Isso eu não esperava, eu quero que seja só um exemplo para todos os outros. E que cada vez venha mais gente e que possa usufruir disso, né? Por isso que eu seja somente uma válvula que mostrou que é possível. Doutor, para a gente encerrar, queria ressaltar como é bonito esse seu orgulho, né, de ter nascido aqui em Rondônia, de ter estudado em Rondônia. É bonito de se ver o jeito que você fala. E falar para os nossos alunos, que são conterrâneos, né, o conselho que você dá para eles ultrapassarem essa porta, porque a gente às vezes vê os alunos desanimados chegando na faculdade, né, competitividade também é do mundo atual. Então, fala para eles um conselho que você dá, você que é daqui de Rondônia, estudou em Rondônia, e também convive diariamente com vários alunos dando aula. Sempre que eu vou dar a última aula para aquela turma, vamos supor, às vezes a gente dá aula 2, 3 semestres para a mesma turma. Quando eu sei que é a última vez que eu vou ver eles, geralmente em processo civil 4, 5, não sei o que lá, aí eu falo assim, daqui para frente eu não sou mais professor de vocês, sou colega de vocês, e o mundo é de vocês, né? É óbvio que cada um tem o seu
seu sonho. Uns querem concurso, outros querem só o diploma e já tem sua empresa, tudo mais, muitos alunos. Mas assim, por mais que o mercado seja saturado, por mais que o mercado ainda tem muita coisa a se fazer em diversas áreas. Ainda tem muita coisa a estudar, ainda tem várias revoluções que a gente vai passar. O processo civil passou por uma revolução. Hoje tem a LGPD que a gente nem sabe onde enquadrar isso. Se é direito civil, se é o que é isso. Um novo direito. Se é um novo direito que a gente tem que realocar. E você pode ser expert nisso. Então, tipo assim, matérias... Eu tenho alunos que falam assim, eu não sei sobre o que escrever TCC. Aí eu falo assim, como? Nós temos um mundo a explorar no direito atual. Então, eu sou muito orgulhoso de ser de Rondônia, por mais que hoje, por exemplo, eu estou na ponte aérea com o Acre, mas também gosto muito do Acre. Eu falo, sou representante desse norte, que eu poderia ter ido embora, né? Várias vezes, a minha esposa até, ela adoraria. Mas eu adoro viajar e voltar. E falar, olha, nós temos mercado aqui em Ariquemes, eu sei que é uma cidade pujante, que eu disputo a UAB várias vezes, a gente vem em campanha aqui e tudo mais. Então, eu vejo que tem mercado aqui, tem mercado em Porto Velho, tem mercado fora. Hoje está muito fácil fazer o mestrado, tem mestrado online, a própria OAB tem um convênio com a Unesco, então tem várias portas, bem mais do que na minha época. Né? Quando eu comecei a faculdade, tinha a Unir e a Faro só. Hoje nós temos milhares de alunos todos os anos. Então, eu acho que se você gosta do direito, persista, escolha a sua área, escolha a sua tal, tenha experiência. Se você puder ter seu escritório, tenha seu escritório. Se não puder, trabalhe com um colega, trabalhe em outro escritório. Se você quiser ser assessor, seja assessor, procurador, juiz, concursado, analista, mas tem mercado, tem muito mercado e nós temos muito a contribuir, né? Vinícius, é sempre um prazer conversar contigo, é um prazer desfrutar de vários momentos já contigo, né? E esse é mais um. Obrigado por atender o convite para estar na nossa Semana Jurídica e aqui também do nosso podcast e ser um dos nossos primeiros convidados. Queria agradecer também ao Supera, que deu espaço para a gente, né? Cedendo aí a nossa Academia da Mente. Você que está aí precisando dar uma turbinada, né? Então, Supera, aqui em Ariquemes, é só procurar lá no Instagram que você já vai localizar. Vinícius, muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Até uma próxima. Até mais.